Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um semestre. Essa será a nossa primeira videoaula de Educação Física. Mas antes, quero compartilhar com vocês, meus alunos, a notícia de que serei mamãe. Então, peço que rezem por mim. As aulas acontecerão sempre com o professor Assuero, juntamente com a professora Adivânia, tudo bem? Então, luz, câmera, ação. Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula. E o conteúdo de hoje será o atletismo. Mas antes, vamos aos nossos objetivos da nossa aula? Então, vamos lá. Primeiro objetivo, identificar os vários momentos vividos pelo atletismo no decorrer da história, compreender a forma com que o atletismo foi introduzido no Brasil, refletir sobre a importância e o significado da iniciação do atletismo nas escolas brasileiras e conhecer a divisão das modalidades no atletismo. Então, pessoal, o atletismo é a forma organizada mais antiga de competição. As primeiras reuniões organizadas da história foram os Jogos Olímpicos, que os gregos iniciaram no ano 776 a.C. Durante anos, o principal evento olímpico foi o pentatlo, que compreendia lançamentos de disco, salto em comprimentos e corridas com obstáculos. Os romanos eles continuaram celebrando as provas olímpicas depois de conquistar a Grécia, no ano 146 a.C. Já no ano 394 d.C., o imperador romano Teodósio aboliu os Jogos. Durante 8 séculos não se celebraram competições organizadas de atletismo. E elas restauram-se na Inglaterra em meados do século XIX, e então as provas atléticas convertem-se gradualmente no esporte favorito dos ingleses. O pontapé inicial para o atletismo, que é considerado a base para todos os esportes, é de fácil assimilação, exige pouco investimento e possibilita várias adaptações. Então, o atletismo ela é conhecida por ser essa modalidade esportiva disputada desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade. É composto por provas de pista, como corridas, provas de campo, saltos, arremessos e lançamentos, corrida de ruas, como as maratonas, marcha atlética. E, atualmente, a Confederação Brasileira do Atletismo, criada em 1977, é a responsável pelo gerenciamento do atletismo no Brasil, tendo a ela filiadas as federações estaduais. Como já foi dito, o atletismo é esse esporte base e teve origem na Grécia Antiga. Os primeiros jogos datam de 776 a.C. e eram realizadas provas de corridas e arremessos de peso. Em relação à pista oficial, galera, a pista oficial mede 400 metros. Nela, normalmente, são traçadas 8 raias de 1,22 metros de largura para as disputas de várias provas de corrida, especialmente as de velocidade. Outras, como as provas de fundo, ocorrerão na pista, em raia livre, assim como as provas de marcha atlética, sendo que no campo, em setores específicos, ocorrem as provas de saltos, distância, triplo, altura e com vara. Também os arremessos de peso e lançamentos do disco, do dardo e do martelo. As provas combinadas, que são heptatlo e decatlo, as quais são disputadas pelo mesmo atleta, ocorrem tanto na pista como no campo, pautando-se em regras próprias, que devem ser respeitadas ao longo dos dias de competição. Então, por esse motivo,
As provas são realizadas em estádios fechados e na rua. Nesses estádios existem as demarcações específicas para cada prova e também os equipamentos, como por exemplo no salto com varas. Já a maratona é realizada em vias públicas. O formato moderno do atletismo data do século XIX na Inglaterra e conta com as seguintes provas oficiais: corridas, rasos com barreiras com obstáculos, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos e provas combinadas. No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo, como já foi dito. O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Em Jogos Olímpicos, a primeira participação brasileira ocorreu em 1924, em Paris, sendo que as mulheres, que passaram a disputar essa competição em Amsterdã somente em 1928, tiveram a primeira participação brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948. Os atletas brasileiros também subiram ao pódio em diferentes edições olímpicas, especialmente os homens, que ao todo conquistaram 14 medalhas, isto é, 4 de ouro, 3 de prata, 7 de bronze e medalha Barão Pierre de Coubertin, conferida a Vanderlei Cordeiro de Lima nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Já no feminino, apenas Maureen conquistou uma medalha olímpica de ouro para o Brasil na prova do salto em distância, nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. As demais medalhas olímpicas foram conquistadas por atletas brasileiros em provas masculinas, sendo 6 no salto triplo, 2 nos 800 metros, 1 nos 200 metros, 2 no revezamento 4x100, 1 no salto em altura e 1 na maratona. E o nome que trouxe o atletismo, o conhecimento do atletismo para o Brasil foi Ademar Ferreira da Silva, no ano de 1952, quando conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos da Finlândia. Vamos agora estudar um pouco sobre as corridas rasas, com barreiras e com obstáculos. As corridas, pessoal, elas podem ser de curta distância ou tiro rápido. Nesse tipo de corrida, a velocidade é intensa. E nas competições oficiais são as provas de 100, 200 e 400 metros. Há ainda as corridas de velocidade prolongada, de meio fundo, que são as provas de 800 e 1.500 metros. As corridas de fundo compreendem as provas de 3.000, 5.000, 10.000 metros ou mais. Elas também são compreendidas como as corridas com barreiras, que são as provas de 100, 110 e 400 metros com barreiras, masculino e feminino. E essas são as distâncias para as provas de adultos, tanto os de homens como os de mulheres. A largada é realizada da seguinte forma: ela divide-se em fases, em 3. Primeiro, fala-se posição, as suas marcas, prontos e o tiro de largada. Dessa forma, existem a saída baixa e a saída alta. Então, quando se fala as suas marcas, na saída baixa e na saída alta, posição prontos, na saída baixa ele fica com apoio em bloco de largada e na saída alta ele fica de pé. E com o tiro de largada, inicia a competição. A marcha atlética, gente, ela pode ser de 20.000 ou de 50.000 metros para o gênero masculino, mas somente 20.000 para o gênero feminino.
A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. E há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento das regras. A marcha atlética se executa uma progressão de passos, de maneira que o atleta sempre mantenha contato com o solo, com pelo menos um dos pés. A perna que avança tem que estar reta, ou seja, não flexionada, desde o momento do primeiro contato com o solo até que se encontre em posição vertical. A marcha é uma atividade em que a resistência e a técnica são fundamentais. Se os dois pés saírem do chão ao mesmo tempo, o atleta recebe uma advertência, que é uma bandeira amarela. Se levar 3 advertências, o atleta é eliminado. As provas de revezamento são 2 para ambos os gêneros, 4 por 100 e 4 por 400 metros. São realizadas entre equipes, cada qual com 4 atletas. A regra é: cada um desses atletas faz 1/4 da prova. Ao fim do seu percurso, o atleta entrega um bastão para o atleta seguinte. E há uma zona de transmissão desse bastão. Agora vamos ver os tipos de saltos do atletismo. Salto em distância e salto em altura. As provas de salto são realizadas no espaço central da pista de atletismo e podem ser de 4 tipos: salto em distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara. No salto em distância, a prova consiste basicamente em correr uma distância antes de efetuar um salto sobre uma caixa de areia. O vencedor da prova é aquele que, em suas 3 tentativas, efetuar o salto mais longo de todos. Aqui nós temos algumas regras do salto em distância. É realizado por um atleta de cada vez, alternando-se entre as chances. O primeiro atleta faz sua primeira tentativa, em segunda vai o segundo, também em sua primeira tentativa e assim sucessivamente, até que todos tenham feito sua primeira tentativa. A segunda tentativa só pode ser feita depois que todos fizerem a primeira. Para que o salto seja validado, é obrigatório que o atleta dê o impulso com um dos pés antes da faixa delimitadora, que fica antes da caixa de areia. Caso contrário, ou caso ele pise ao lado da faixa delimitadora, o salto será invalidado. A aterrissagem deve ser feita dentro da caixa de areia, na maior distância possível da faixa delimitadora, para que seja considerado um salto bom e válido. Caso o atleta aterrize fora dessa caixa, seu salto também será invalidado. Após o atleta deve sair sempre para frente, nunca para trás. Caso ele caminhe sobre a caixa de areia, seu resultado será anulado. Agora vamos ao salto em altura, que começa com uma corrida, mas é feito de costas. E o atleta precisa ganhar altura. Nesse salto, há um sarrafo, suportado por 2 postes laterais. O objetivo dos competidores é superar a maior altura do sarrafo em 3 tentativas. Aqui nós temos as regras de como o salto é realizado. A altura mínima é determinada pelos juízes. Cada atleta pode escolher a altura inicial para o seu primeiro salto, desde que respeite a altura mínima. Durante a corrida, que geralmente é de 40 metros, o atleta pode abortar o salto, mas terá 1 minuto para voltar e fazer a corrida e o salto novamente. Caso não respeite esse tempo, o salto será invalidado. A cada avanço dos atletas, a barra é geralmente erguida de 3 a 5 centímetros por vez, mas os atletas podem fazer diferente se quiserem. Para fins de desempate, será considerado vencedor aquele que tiver alcançado determinada marca com menos tentativas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!